Amém? Ontem nós tivemos um momento maravilhoso na presença do Senhor, né? Com pessoas ali que decidiram, né? Morrer para esse mundo, né? Matar a velha natureza e nascer novamente em Deus, amém? E a palavra, a mensagem dessa noite, desse final de semana, na verdade, né? É a palavra que o Senhor ele tem ministrado já há alguns dias no meu coração, tem tudo a ver com esse momento, com esse final de semana que nós estamos vivendo, de batismo, de arrependimento, de festas nos céus, amém? Porque o Senhor já há alguns dias ele ministrava o meu coração a respeito de frutos, amém? E eu refleti a respeito disso, sobre os nossos frutos, né? Que tipo de fruto eu tenho dado? Eu tenho dado um fruto bom, um fruto ruim? E eu já meditava a respeito disso, e o Senhor ele foi ministrando isso ao meu coração, amém? E então tudo foi se encaixando, se complementando, amém? E ontem, né, ali no batismo, eu pude sentir o Senhor confirmando essa palavra, então, amém? E a Bíblia diz no livro de Lucas, no capítulo 15, no versículo 10, diz que a festa diante dos anjos de Deus, quando um pecador se arrepende, amém? E é por isso que nós estamos alegres, porque se a festa no céu, se os anjos se alegram, nós também nos alegramos. Por quê? Porque nós somos cidadãos dos céus, amém? Nós não somos cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos do céu, a Bíblia declara. Então, se o céu está em festa, nós também estamos em festa, nós também nos alegramos, amém? E eu quero ler com vocês nessa noite um texto que está no livro de Mateus, no capítulo 3, onde a gente tem aqui um contexto de batismo, amém? E é dentro desse texto aqui, e desse contexto de batismo, amém? Que eu quero ministrar essa mensagem que o Senhor tem colocado no meu coração, amém? Mateus capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8, amém? E o versículo chave dessa mensagem é o versículo 8. E o tema dessa mensagem é frutos dignos de arrependimento, amém? Frutos dignos de arrependimento é o tema dessa mensagem. Mateus capítulo 3, versículo 1 diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E usava João veste de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Amém? Então veja que esse texto aqui é um texto que fala de batismo, amém? E é um texto que fala também de frutos, amém? Então aqui nós vemos João Batista, ele batizando as pessoas, amém? E nós vemos então que ele estava ali anunciando o reino de Deus, ele estava ensinando as pessoas a respeito de arrependimento. A mensagem de João era para que as pessoas entendessem de que elas eram pecadoras, elas precisavam se arrepender dos seus pecados, elas precisavam receber o perdão de Deus, amém? E dessa maneira serem reconciliadas com Deus. Essa era a mensagem que João estava ali pregando. E aqui diz que muitas pessoas vinham ter com ele, ou seja, muitas pessoas estavam de fato dando ouvidos àquela mensagem, estavam entendendo aquela mensagem e estavam acreditando naquela mensagem, amém? Por isso as pessoas vinham até ele para serem batizadas, e nós lemos aqui que essas pessoas vinham, confessavam os seus pecados, se arrependiam dos seus pecados e eram então batizadas por João, amém?
E nós vemos aqui também que num determinado momento vieram alguns fariseus e alguns saduceus, amém? E nesse momento, né, João ele declara para essas pessoas, especificamente os fariseus e os saduceus, ele diz assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Nós vemos que quando essas pessoas vêm para o batismo, João ele fica com um certo desconforto, com uma certa preocupação, né? Por que João ele estava preocupado a respeito dos fariseus e dos saduceus se batizarem? Porque esse grupo de pessoas, né, o grupo dos fariseus e o grupo dos saduceus, eles eram grupos religiosos, amém? Então, na verdade, os fariseus, eles achavam que eles eram tão bons e tão santos e tão limpos, né, que na verdade eles mereciam a salvação. Então, quando uma pessoa ela pensa que ela merece a salvação, então é porque ela entende que ela não tem pecado. Então, do que ela vai se arrepender se ela entende que não tem pecado? Então, essa era a preocupação de João. Por que esses grupos religiosos estão vindo para o batismo, se na verdade eles acham que nem precisam se arrepender, né? Então, por que João ele começa a falar então para aquelas pessoas assim? Versículo 8, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Foi o que ele ensinou para aquelas pessoas. Ou seja, o que ele está ensinando? Ele está dizendo assim: eu não sei qual é a intenção que vocês estão vindo se batizar, né? Eu não sei se é para mostrar algo para o povo, se de repente é para ficar bem diante do povo, se é para mostrar ainda mais uma santidade, além do que eles já gostavam, né, de demonstrar, na verdade. E João diz para eles assim: se vocês querem se batizar, ok, mas é necessário frutos dignos de arrependimento. O que João está ensinando aqui é que o batismo ele não é um ato isolado, mas ele é o início da nossa caminhada com Deus, amém? O batismo ele é o início, né, da nossa caminhada de realmente viver coisas novas em Deus. Então é isso que João está ensinando. E aqui ele diz para esses homens: é necessário que vocês tenham frutos dignos de arrependimento. O batismo, irmãos, ele simboliza a morte e também um renascimento, amém? Morte em que sentido? No sentido de que nós vamos morrer para o pecado, amém? Aquela velha natureza, a natureza adâmica, né? Que tem a semente de Adão, a semente do pecado. Nós morremos, amém? Nós queremos anular essa semente de pecado. Por que nós queremos anular essa semente de pecado? Para que ela não venha mais dar frutos, amém? Para que ela seja de fato anulada. E agora nós ressurgimos então, né? Nós renascemos, nós nascemos de novo em Deus, amém? E é colocado então em nós uma nova semente, que é a semente de Cristo. E a partir disso, nós podemos então gerar frutos bons, frutos dignos de arrependimento, frutos que demonstram que verdadeiramente eu me arrependi daquela velha vida, que eu me arrependi dos meus pecados e eu quero fazer diferente, amém? No livro de 1 Pedro, Pedro declara que nós nascemos novamente, amém? Ele diz assim, 1 Pedro 1,23 diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Olha o que o apóstolo Pedro está nos ensinando. Nós fomos gerados de novo. Nós fomos gerados outra vez. E agora nós somos gerados em Deus e foi colocado em nós uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Uma semente incorruptível é uma semente que não sofre alteração, é uma semente que não se deixa corromper, que não se deixa seduzir. Então nós temos agora essa semente em nós, e a partir dessa semente nós vamos gerar frutos, amém? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Gálatas, no capítulo 5. Em Gálatas 5, irmãos, dá bem para nós perceber o contraste entre as obras da carne
e o fruto do Espírito. As obras da carne é aquilo que nós geramos com aquela velha semente, a semente do pecado, a semente de Adão, amém? Quando nós deixamos essa semente ativa em nós, ela vai gerar as obras da carne, que nós vamos ler. Mas quando nós anulamos essa semente, nós passamos então a gerar o fruto do Espírito em nós, amém? Então Gálatas 5, nós vamos ler a partir do versículo 16, para a gente entender o que são as obras da carne e o que é o fruto do Espírito, amém? Gálatas 5,16, diz assim, ó: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então veja aqui o que a Bíblia está dizendo, né? Digo, porém, andai no Espírito. Para quê? Para que vocês não venham satisfazer a vontade da carne. Para que vocês não venham satisfazer os seus próprios desejos, mas para que vocês venham fazer a vontade de Deus e não o nosso querer. Amém? E ele continua dizendo, versículo 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. Amém? Então aqui fica bem claro, né? É um contraste. O que a carne produz e o que o Espírito produz. Amém? Então nós precisamos entender que de nós mesmos a gente não produz coisa boa. Essa é a verdade. Eu, por mim mesma, eu não vou produzir coisas boas. Por mim mesma, o que eu vou produzir são essas obras da carne aqui. Você, por você mesmo, o que você vai produzir são as obras da carne. Mas em Deus, com o Espírito Santo de Deus agindo em nós, habitando em nós, nós podemos gerar o fruto do Espírito. Porque aqui diz que o fruto é do Espírito, não é nosso, amém? É o fruto do Espírito Santo de Deus. É um fruto que só pode ser gerado através do Espírito Santo. Então não é por nós mesmos, amém? Muitas vezes a gente pensa, né? Não, mas eu não consigo mudar em tal área, eu não consigo fazer diferente. Eu já tentei mudar, mas eu não consigo, eu sou assim, porque eu sempre faço desse jeito. Não, nós precisamos nos desafiar à mudança. Nós precisamos nos desafiar a sermos transformados. Nós não podemos nos acomodar, sabendo que existem coisas em nós que nós já deveríamos ter mudado. Nós não podemos nos acomodar, vendo que a velha semente está ativa, está gerando, e estarmos parados. Não se conforme. Eu não posso me conformar, você não pode se conformar em estar gerando obras da carne. Nós precisamos nos desafiar à mudança. Como João Batista ensinou, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O fruto digno de arrependimento, irmãos, é quando a gente entende que algumas atitudes, que alguns pensamentos, alguns sentimentos já não cabem mais para nós. Já não devem mais fazer parte da nossa vida, eles precisam ser anulados. Nós precisamos abandonar algumas coisas. Isso é fruto digno de arrependimento. É quando eu entendo essa atitude, eu não posso mais ter esse tipo de atitude, eu preciso mudar.
Eu não posso mais ter esse tipo de pensamento, eu preciso mudar a minha mente. Os meus sentimentos precisam mudar, nós precisamos entender isso. Fruto digno de arrependimento é quando a gente entende que quem nós éramos já não faz mais sentido agora. Porque agora nós caminhamos com Deus. Porque agora nós caminhamos com Deus e Ele derramou sobre nós o seu próprio Espírito. E esse Espírito tem frutos bons. Então isso precisa ser gerado na minha vida e na tua vida. Nós precisamos viver pelo Espírito, andar sendo guiados pelo Espírito e deixar Ele fluir, deixar Ele gerar em nós esses frutos, amém? E eu quero nessa noite falar com você a respeito desses frutos. Eu não quero me ater aqui nas obras da carne, amém? Eu li com você para que porque na verdade todos nós sabemos, né, o que a nossa carne produz. Mas eu fiz questão de ler, mas eu não quero me ater nisso, eu quero me ater nos frutos. Porque essa palavra é sobre frutos, amém? Nós precisamos aprender, nós precisamos refletir quanto a isso, amém? Então eu não vou me ater aqui nas obras da carne, mas você já sabe a referência, se você quiser estudar mais em casa, amém? Mas eu quero falar sobre o fruto do Espírito. E o primeiro fruto que é citado aqui é o amor, amém? Amor. Primeiro fruto. Você imagina uma vida cristã sem amor? Você imagina um cristão que não sabe amar? Muitas vezes nós nos denominamos cristãos, filhos de Deus, mas a gente tem dificuldade de amar. E aqui o primeiro fruto que está nos ensinando é o amor. E a Bíblia diz que Deus é amor. Porque o amor, ele é a base de tudo. A Bíblia não diz que Deus tem amor, a Bíblia diz que Deus é amor. Ele é o próprio amor. E se o Espírito desse Deus está sobre mim, está sobre ti, esse amor, ele tem que ser gerado em nós. E a Bíblia ainda diz assim que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, Deus é aquele que nos ensina a amar. E sabe quando que Deus nos ensinou a amar? Quando Ele me amou. Mesmo eu sendo uma pecadora. Ele me amou, Ele me atraiu para a sua presença. Ele te amou quando você ainda era um pecador. E Ele te resgatou, Ele te atraiu para a sua presença. Ou seja, Ele nos mostrou o seu amor. Ele nos ensinou o que é amor. Por isso nós precisamos amar. Nós precisamos amar. E eu estou falando de um amor que vem de Deus verdadeiramente. Eu não estou falando de amar os meus filhos, porque é muito fácil. Amar os familiares, os amigos, é fácil. Mas será que nós estamos dispostos a ir além nesse amor? Um amor como o amor de Deus, que ama o pecador, que ama o perdido, que acolhe aquele que durante anos o rejeitou, nem cria na sua existência, e Deus chega e acolhe, atrai com amor. É esse amor que Deus quer nos ensinar. Um amor puro, um amor verdadeiro. Amém? Que não é por circunstâncias, mas é um amor verdadeiro e genuíno que vem da parte de Deus. Amém? Esse fruto precisa ser gerado no nosso coração. E depois ainda ele segue falando dos frutos. E o próximo fruto aqui é a alegria. Você sabia que Deus se importa que você seja uma pessoa alegre? Deus, Ele se importa com isso, com a nossa alegria. A Bíblia, ela fala muito sobre alegria. E aqui está falando que é um fruto do Espírito. E é tão comum hoje, irmãos, infelizmente, é tão comum no meio do povo de Deus, pessoas presas na tristeza, presas na depressão, em síndromes, pessoas presas em amargura, na insatisfação. Mas isso não é o que Deus tem para nós. Deus, Ele quer que nós sejamos pessoas alegres, pessoas felizes, pessoas satisfeitas. A Bíblia diz, irmãos, que a alegria do Senhor é a nossa força. Por que que muitas vezes nós estamos fracos? Porque nós não temos a alegria do Senhor sobre nós.
A alegria do Senhor é a nossa força, ou seja, a alegria de Deus, quando ela verdadeiramente é gerada no nosso coração, ela nos fortalece, ela nos anima, ela nos dá um novo vigor, a alegria de Deus. E Jesus, numa das suas últimas conversas com os seus discípulos, ele falou sobre alegria. Ele deixou várias instruções, ele foi dizendo: olha, eu quero que vocês permaneçam em mim, que a minha palavra permaneça no coração de vocês, eu quero que vocês permaneçam nos ensinamentos que eu estou deixando. E ele diz assim: para que a minha alegria esteja em vós, e que a vossa alegria seja completa. Olha como Jesus se importa com isso, não é qualquer alegria, é uma alegria completa. É uma alegria completa. A alegria completa não é aquela alegria, sabe, só momentânea, que tem que acontecer algo muito maravilhoso para a gente se alegrar. Não, uma alegria completa é uma alegria que já faz parte da nossa vida, que ela já está no nosso coração, é um fruto. Amém? Então eu quero te dizer, te alegra no Senhor. Não deixe o inimigo roubar a tua alegria. Não deixe o inimigo te prender na tristeza, na insatisfação. Mas peça para que o Espírito Santo de Deus gere alegria na tua vida. Porque Deus se importa com isso, amém? E depois vai falar de paz. Paz. Os filhos de Deus precisam ter paz. Amém? Paz. Eu acho lindo que Jesus, quando ele está instruindo os seus discípulos, e ele envia os seus discípulos, ele chama ali os 70, e ele começa a enviar aqueles discípulos de 2 em 2. E uma das coisas que ele vai dizer para os discípulos é assim: quando vocês chegarem numa casa, a primeira coisa que vocês vão fazer é declarar a paz sobre aquela casa. Quando vocês entrarem em uma casa, a primeira coisa, declarem a paz sobre aquela casa, sobre aquela família, sobre as pessoas que estiverem ali. Porque Ele se importa que nós tenhamos paz. Jesus quer que nós tenhamos paz. Amém? Inclusive Ele é o príncipe da paz, amém? Ele é a autoridade de paz que está sobre a nossa vida. Então nós precisamos ter paz. E não é uma paz que é quando tudo está bem, não. A paz bíblica é uma paz que excede todo entendimento. A Bíblia diz que é uma paz que a gente não consegue explicar. Sabe por quê? Porque a paz bíblica é quando muitas vezes a gente está em guerra. É quando muitas vezes as coisas estão desmoronando ao nosso redor. Mas a gente está tranquilo. O nosso coração está em paz. E às vezes algumas pessoas inclusive não entendem, né? E dizem: meu Deus, está passando por isso e como é que tu está tão bem, tão tranquilo, tão em paz? É a paz de Deus. Que não dá para explicar, mas dá para viver, dá para sentir, amém? Então nós precisamos dessa paz. E além de ter essa paz sobre a nossa vida, nós precisamos também viver em paz com todos. Com os nossos irmãos, com o nosso próximo. A Bíblia, ela ensina e diz assim: quando depender de vós, tende paz com todos. Quando depende de mim, eu preciso ter paz com todos. No que depender de você, se esforce para ter paz com todos. Não é com alguns, amém? Não é com alguns. Não é com aquela pessoa que é fácil de conviver, não, é com todos. Né? Com aquele também que não é fácil de conviver, com aquele que a gente sabe que tem um gênio mais forte, mais difícil. Paz com todos. Os filhos de Deus precisam ter paz e viver em paz com as pessoas. Amém? Isso precisa ser gerado na nossa vida. E depois vai falar de um fruto, na minha tradução, né, traz longanimidade, amém? E eu achei muito interessante esse fruto, eu fui estudar sobre essa palavra, e significa o seguinte: virtude de suportar com firmeza, contrariedade em benefício de outra pessoa. Olha isso, é só o Espírito de Deus para gerar isso em nós. Olha, virtude de suportar, não é suportar de qualquer jeito, é suportar com firmeza, contrariedade
em favor do outro. Ou seja, longanimidade quer dizer, eu pago um preço em favor do outro. Eu me disponho até a sofrer, a passar por uma dificuldade, para que o outro fique bem, para que o outro esteja bem. Por nós mesmos a gente faz isso, irmãos. Vamos ser sinceros. A verdade é que a gente não quer, às vezes, nem sofrer por nós mesmos, para que a gente fique bem ali na frente. A gente não gosta de passar por dificuldade. A gente não gosta de ter que pagar um preço. A gente gosta quando está tudo bem, a gente gosta da coisa mais fácil, mais tranquila. Imagina pagar o preço pelo outro. Sofrer para o outro estar bem. É possível, através do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus nos ensina. Nessa noite nós estamos aqui aprendendo o fruto do Espírito. Aquilo que tem que ser gerado em nós. E depois fala de benignidade, de bondade. A pessoa benigna é uma pessoa amiga, aquela pessoa que gosta de ser útil. Mas é aquela pessoa que não faz isso, sabe, para mostrar algo com uma intenção errada. É a pessoa que faz isso de coração. Não, eu sou amiga, eu quero ser útil, eu quero fazer o bem realmente, mas isso está no meu coração, eu quero fazer isso. Benignidade. Depois a Bíblia fala de bondade. A Bíblia diz que Deus é bom. Amém? A Bíblia declara que Deus é bom. E a Bíblia também declara que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus é bom. E nós também precisamos aprender a agir com bondade. É fácil agir com bondade com as pessoas que são bondosas. É fácil agir com bondade quando as pessoas nos fazem bem. Mas e quando as pessoas nos fazem mal? E quando nós estamos de alguma forma tendo que sofrer um prejuízo, um dano, pela maldade de alguém? Será que nesses momentos nós conseguimos agir com bondade? Se nós deixarmos, a velha semente, nesse momento, ser ativa, a gente sabe que a gente pensa em maldade. Em retribuir a maldade com maldade. É ou não é? A gente pensa em vingança, em dar o troco. Mas agora ele vai ver, agora ela vai ver, agora eu vou falar mesmo, agora eu vou ir lá tirar satisfação. Agora, não. Agora nós vamos agir com bondade, porque a Bíblia está dizendo, seja bondoso. Agora nós vamos nos posicionar como filhos e filhas de Deus. E se tiver que sofrer o prejuízo, o dano, nós vamos sofrer, mas nós vamos nos posicionar como filhos de Deus. E a Bíblia nos ensina que nós devemos pagar o mal com o bem. A Bíblia não diz que nós devemos fazer mal a ninguém. A Bíblia diz pagai o mal com o bem. Seja benigno, seja bondoso. Deixa que as pessoas vejam em você o agir e o fluir de Deus. Ah, mas isso é ser bobo. Não. Isso é estar posicionado como filho e filha de Deus. Nós servimos a um Deus justo, a um Deus real, a um Deus poderoso. Deixa Ele agir em teu favor. Não faça justiça pelas tuas próprias mãos. Amém? Inclusive a Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. A gente acha que a gente é justo, que a gente pode fazer justiça. Não. A nossa ira não opera a justiça de Deus. Então deixa nas mãos de Deus. Quanto a mim, quanto a você, nós agiremos com bondade, com benignidade, porque é o que a Bíblia está nos ensinando. Amém? Fica na tua posição. Depois a Bíblia fala de fé. Olha só que fé também é um fruto do Espírito gerado em nós. E quando fala desse fruto, fé, está falando, irmãos, de uma fé ativa, de uma fé viva,
de uma fé real que verdadeiramente vai nos impulsionar a fazermos a obra de Deus. Vai nos impulsionar a fazer a vontade de Deus. Vai nos impulsionar a termos obras que mostram essa fé. Como o Tiago ensina no seu livro, de que a fé, ela precisa ser uma fé viva que tem obras. A nossa fé precisa ser expressada através das nossas obras. Então é uma fé viva, é uma fé ativa que me impulsiona, que te impulsiona, amém? É essa fé, não é uma fé da boca para fora. Mas eu creio em Deus, mas eu acredito. Mas está sempre acomodado, está sempre na mesma. Não tem obras de salvo. Não é impulsionado a fazer a obra de Deus, a agir em favor do reino de Deus. É essa fé que a Bíblia está falando, uma fé ativa, amém? Depois fala de mansidão. Sabe que a gente tem um conceito errado, né, da pessoa mansa. A gente pensa que ser manso é aquela pessoa quietinha, aquela pessoa mais calada. Não, mansidão não é isso. Quando a Bíblia fala de mansidão, ela está falando a respeito de uma pessoa que não resiste à vontade de Deus. Quando a Bíblia fala de mansidão no Novo Testamento, ela está falando de alguém que se submete à vontade de Deus. Sabe, gente que não resiste, que não briga com Deus, que se submete, que aceita a vontade de Deus. Então ser manso é ser submisso a Deus, é honrar a Deus, é não resistir à vontade de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Jesus, ele era manso e humilde de coração. Você já leu algum versículo na Bíblia onde Jesus resistiu à vontade de Deus? Não. Não tem nenhum versículo que diga que Jesus resistiu. Pelo contrário, no momento mais difícil da vida de Jesus, que foram aquelas horas que antecederam a crucificação, onde a Bíblia diz que ele estava angustiado até a morte. Naquele momento, onde ele sabia que ele iria passar por algo terrível, ele fez uma oração dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Por isso que Jesus era manso e humilde de coração, porque ele sempre se submetia à vontade do Pai. Será que nós estamos nos submetendo à vontade de Deus? Ou será que nós temos resistido? Será que nós estamos fazendo resistência com Deus? Não resista. Te entrega na vontade do Senhor. Deixa Deus ser o Senhor da tua vida. Deixa Ele te guiar, deixa Ele estabelecer sobre ti os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos. Não resista, seja manso. Deixa o Espírito de Deus gerar isso no teu coração, amém? E por último, o último fruto que nos fala aqui, que está relatado em Gálatas, é temperança ou domínio próprio. Algumas traduções está escrito temperança, em outras está escrito domínio próprio, amém? O que é o domínio próprio? O que é ser uma pessoa temperante? É ser uma pessoa equilibrada. Equilíbrio. Irmãos, nós que conhecemos o amor de Deus, que realmente entregamos a nossa vida a Deus, nós precisamos ser pessoas equilibradas. Equilíbrio emocional. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que cura o físico, o espírito e a alma. O nosso Deus é um Deus que tem o poder de curar as feridas do nosso coração. É um Deus que tem o poder de curar o mais profundo da nossa alma. E a partir disso, a partir dessa cura que Deus nos dá, nós podemos ser pessoas equilibradas emocionalmente. Nós precisamos ser pessoas equilibradas emocionalmente. Se você reconhece que você tem dificuldade quanto a isso, eu quero te falar, ore a Deus, converse com Deus sobre isso. E diga a Deus, eu reconheço que eu não tenho domínio próprio, porque a minha alma ainda está ferida, mas eu quero ser curado.
Eu quero que tu traga cura emocional. Eu quero ter equilíbrio emocional. Eu não quero deixar que as minhas emoções me dominem, porque eu entendo que é eu que tenho que dominar as minhas emoções através do teu Espírito Santo. Seja equilibrado, temperante, tenha domínio próprio. Então tudo isso, todos esses frutos, são frutos que o Espírito vai gerar em nós. É o que Deus quer gerar em mim e em ti. E talvez você esteja pensando, isso é muito difícil. Eu já tentei, mas eu não consigo. O fruto é do Espírito. Por mim mesma eu não vou gerar isso, por você mesmo você não vai gerar isso. Mas é possível, porque o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. A Bíblia diz que ele habita em nós. E se ele habita em nós, ele vai gerar em nós. Mas nós precisamos querer. Irmãos, não existe mudança se eu não quiser mudança. Não existe transformação se eu não quiser transformação. Existe mudança e existe transformação quando eu decido, quando eu escolho mudar. Quando eu escolho, quando eu decido, a partir de hoje vai ser diferente, eu quero essa mudança. Eu quero que Deus transforme a minha vida. Não importa a área que seja. Não importa se você é uma pessoa briguenta. Quem sabe uma pessoa de inimizades, como nós lemos aqui, inimizades é obra da carne. Contendas, fofocas, são coisas que não agradam a Deus. Mas mesmo que você tenha dificuldade com isso, o Espírito Santo, ele pode mudar. Ele pode fazer com que você aprenda a se relacionar com as pessoas, com que você tenha relacionamentos saudáveis, de amizade, de companheirismo verdadeiramente, de fidelidade com as pessoas. Algumas pessoas têm problema com a ira, explosão de ira. Não aceita isso na tua vida. Não aceite isso. A Bíblia, ela diz, irai-vos, mas não peque. O que a Bíblia está dizendo? Que muitas vezes a ira, ela pode surgir no nosso coração. O que eu vou fazer? Explodir, botar essa ira para fora? Não. Eu vou rejeitar isso. Eu vou orar a Deus e pedir para que Ele tire isso do meu coração. Eu não vou me entregar para a ira, porque eu não quero pecar contra o Senhor. Então não importa a área que você tenha dificuldade, eu quero te dizer, Deus pode trazer mudança. E sabe, irmãos, o fruto, ele é o resultado visível do agir de Deus em nós. O fruto é o resultado visível do agir de Deus em nós. Sabe quando que as pessoas vão reconhecer Deus na tua vida? Quando elas verem em você o fruto do Espírito. Quando elas perceberem que você está dando muito mais lugar para Deus agir do que lugar para teus próprios desejos ou para tuas próprias vontades. É isso que demonstra quem nós somos. A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 17 e no versículo 18, diz que a árvore, ela é conhecida pelo fruto. E ali diz que não pode uma árvore boa dar fruto ruim. Da mesma forma que não pode uma árvore ruim dar fruto bom. O que Jesus está ensinando? É o teu fruto que identifica quem você é. É através do meu fruto que você sabe quem eu sou. Não é pelo que eu estou falando aqui. Não é porque eu venho na igreja e levanto as minhas mãos. Não. É pelo meu fruto que você vai ver se realmente é o Espírito de Deus que age em mim ou é a minha carne que me domina. Então é algo, sabe, irmãos, que não tem como negar. Jesus, ele ainda fala assim, lá em Mateus capítulo 7, quando ele está falando das árvores, ele diz assim, vocês conseguem colher uvas do espinheiro? Não, porque o espinheiro não dá uva. Vocês colhem figos dos abrolhos das ervas daninhas? Também não, porque são árvores ruins, plantas ruins que não podem produzir coisas
boas. E uva é uma coisa boa, o figo é uma coisa boa. Então Jesus está ensinando que a árvore, ela vai dar aquilo que ela realmente é. Se é uma árvore boa, vai dar fruto bom. Se é uma árvore ruim, não tem como dar fruto bom. E essa mensagem nos faz refletir quem nós somos. Que tipo de fruto que eu tenho dado? Eu acredito que você já deva ter pensado, como que eu posso agradar a Deus? Como que o nome de Deus pode ser exaltado através da minha vida? Muitas vezes nós paramos para pensar a respeito disso. E eu quero encerrar essa ministração com você lá no livro de João, no capítulo 15. E eu quero te dizer o que glorifica o nome de Deus. Como que o nome de Deus vai ser exaltado através da tua vida. Em João capítulo 5, no versículo 8. E é o versículo que nós vamos encerrar, amém? Diz assim, João 15:8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Palavras do próprio Jesus. Olha o que Jesus está falando. Nisso é glorificado meu Pai. Nisso o quê? Em que vocês deem muitos frutos. Dê fruto. Fruto bom, fruto gerado pelo Espírito de Deus. E nisso, o nome de Deus vai ser glorificado através da sua vida. É assim que o nome de Deus vai ser exaltado através da tua vida. Através dos frutos, do teu testemunho, das tuas atitudes, do teu proceder. Amém? E aqui ainda Jesus fala, e assim vos tornareis meus discípulos. Nós queremos ser discípulos de Jesus, amém? É dando os frutos, é exaltando o nome de Deus. Através dos frutos é assim que nós seremos conhecidos como servos de Cristo, como discípulos de Cristo, amém? Então que nessa noite nós possamos refletir a respeito disso. E para você que tem dado frutos bons, porque a gente se avalia, amém? A gente sabe o fruto que a gente tem dado. Para você que tem dado frutos bons, eu quero te dizer que o Senhor, Ele poda aquele que dá os bons frutos. Para quê? Para gerar mais frutos ainda. Então, isso fala de um cuidado de Deus a respeito daquele que está dando os bons frutos. Por quê? Porque a poda, ela é um cuidado, amém? Poda não é disciplina, poda não é castigo, poda é cuidado de Deus com aqueles que já estão frutificando, mas Deus sabe que eles podem frutificar ainda mais. Deus sabe que ali na frente, na próxima estação, eles podem fazer mais bonito ainda, eles podem atingir ainda uma plenitude a respeito dos seus frutos. Então Deus vem e trabalha, vai podando, vai limpando, para que a gente venha dar mais frutos ainda. Deus tem um cuidado com aquele que está dando bons frutos. Você está nas mãos do Senhor. Amém? Quero ver agora o seu poder.